E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na semana passada nós falamos sobre tecnologias livres. Então nós fizemos um apanhado histórico mostrando quando surgiu a ideia de software livre, que surgiu lá no MIT por volta dos anos 80, através da pessoa do Richard Stallman. Falamos também sobre o surgimento de um sistema operacional chamado Linux, que foi criação do estudante de ciência da computação Linus Torvalds. E hoje nós voltamos a falar sobre tecnologia. Nós vamos falar sobre como o sistema operacional Linux ameaçou por diversos anos, por muitos anos, a gigante Microsoft. E quando o Linux surgiu e quando as ideias de software livre surgiram, a Microsoft já estava bem estabelecida no mercado de sistemas operacionais. E ela já tinha vários problemas com a pirataria, principalmente em países do terceiro mundo, e até Bill Gates chegou a escrever uma carta destinada às pessoas que compartilhavam software, né? Ele falava, olha, vocês nos roubam, enquanto isso a gente está pagando aí $40 mil para desenvolver um software como esse. Se vocês fazem isso com a gente, no final todo mundo vai ficar sem software. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Aí, depois de um tempo, depois dele, de certa forma, vencer ou se adaptar à pirataria, surge o sistema operacional Linux, que também foi um grande concorrente para a empresa de Bill Gates, né? A princípio, a gente pode falar que eles quiseram esconder o real potencial do Linux, né? Ele, como diz Chris Anderson no seu livro Free, o Linux ele começou como se fosse um inseto nas costas da gigante Microsoft, né? Então era aquela coisa que incomodava, mas desde que muita gente não soubesse dele, dava para a gente continuar vendendo software, né? Então, na cabeça dos executivos da Microsoft, inicialmente o Linux era algo para ser um concorrente de outras versões do antigo sistema operacional Unix, né? Algumas versões pagas e algumas versões gratuitas. Segundo ainda o escritor Chris Anderson, o modelo dos 5 estágios para lidar com a perda cabe exatamente no caso dessa batalha Microsoft versus Linux. O primeiro estágio é a negação. Então, primeiro a Microsoft tentou negar, né, para si mesmo e para o mercado a importância do sistema operacional Linux e dos sistemas operacionais de código aberto, né? Então, eles acreditavam que isso ficaria apenas em um nicho muito restrito e seria utilizado apenas por aqueles que já eram clientes do Unix e que não afetaria em nada o seu mercado, né? Muito embora também que aqueles usuários do Unix também estavam nas vistas, também estavam nos interesses da Microsoft, né? Para você ter uma ideia, vazou um memorando na época do Dia das Bruxas, exatamente no ano de 98, onde um programador falava que o sistema operacional de código aberto poderia pôr em risco os ganhos da empresa e o modelo de mercado praticado pela Microsoft. Então, apesar das constantes negações, a Microsoft já começava a se preocupar com aquele grupo de desenvolvedores que traziam a proposta do software livre. O segundo estágio é a raiva. Foi aí que a Microsoft começou realmente a se tornar mais agressiva no mercado. E ela divulgava coisas como o software livre é grátis, mas é grátis como um filhote de cachorro, que no final você vai ter que gastar com pet shop, com vacina, com ração, limpar o cocô e etc. E partiu também para estratégias mais agressivas, né? Dizendo o seguinte, olha, vocês contratam um servidor Linux, mas aí o custo vai vir para vocês depois, quando vocês precisarem contratar exército de programadores para resolver os bugs desse negócio aí. Então, quando você paga pelo nosso, você está garantindo aí mais segurança e um sistema mais robusto a um custo-benefício melhor, segundo as ideias dos executivos da Microsoft. E isso, claro, fez com que
a comunidade de usuários se chateasse, né, de certa forma, e com o passar do tempo, se a Microsoft continuasse com essa estratégia, isso iria pegar muito mal para a empresa. O terceiro estágio foi o estágio de negociação. Eles viram que o software livre era uma tendência crescente e que não havia o que fazer com relação a ele, então eles começaram a pensar de que forma nós podemos competir com o que é grátis. Então, dentro da Microsoft existia uma cultura de que os desenvolvedores não poderiam mexer com o software livre, né? Isso era uma coisa definida pelos advogados, porque se eles mexessem com o software livre, eles deveriam também disponibilizar o código para outros desenvolvedores, né? Então, o que a Microsoft fez foi um programa onde alguns clientes, principalmente a parte de governo, teriam acesso ao código, mas assinariam um termo de compromisso de confidencialidade, né? Então, ninguém poderia disponibilizar o código que a Microsoft disponibilizava. Claro que isso também, no fim das contas, não deu certo e não foi nada, não chegou nem perto de assustar a Linux. O próximo estágio foi a depressão. Nesse estágio, a Microsoft, através do seu CEO Steve Ballmer, contratou o cara que era responsável pela divisão de Linux na IBM. O nome desse cara era Bill Heath. Então, eles criaram lá uma divisão de software livre dentro da Microsoft. Isso que, para a mentalidade da Microsoft, era algo totalmente heterodoxo, né? Então, eles desocuparam lá um galpão, botaram cabos lá e deixaram esses caras lá nessa divisão, e quem trabalhava com software livre só podia mexer com software livre. Então, eles eram bem receosos, bem preconceituosos com relação ao software livre. E o resultado final foi que, depois de tanta briga com o software livre, a Microsoft aprendeu que no mercado há espaço para os três modelos: o que é totalmente livre, há aquele que é grátis, mas com suporte pago, e há aquele que você paga por tudo, paga pelo software e paga pelo suporte. Por que que isso acontece? Acho que a grande sacada do livro do Chris Anderson é essa. Por que que existem pessoas que pagam, existem pessoas que não pagam, mesmo tendo a versão grátis, existe gente que paga? Porque, por exemplo, pequenas startups, pequenas empresas vão optar pelo custo, porque, na verdade, aquele custo ali vai fazer uma diferença no seu orçamento. Então, elas são sensíveis ao preço. Já grandes empresas que não querem pagar pelo risco, né, de assumirem o risco de contratarem algo grátis, eles vão pagar e vão ter com isso um contrato assinado, que nesse contrato vai dizer o seguinte: olha, se der qualquer problema, nós temos para quem reclamar. Então, dessa forma, a briga, a competição entre Microsoft e Linux se estabilizou, porque foi possível que essa empresa visse que há espaço para esses três modelos de negócio nesse mercado, tá bom? Então essa é a ideia, essa sacada do vídeo de hoje, um pouco sobre a história da informática, e eu espero que você possa extrair lições aí e possa também comentar e participar aqui no nosso vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.